This call is now being recorded. Boa tarde. Então, hoje, nossa quinta aula, né? Se não estou enganado, quinta aula de Química Analítica. Então, veja que nós já chegamos na metade do nosso curso, né? Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Então, eu vou pegar aqui, colocar em tela cheia para ficar melhor para a gente falar sobre isso. Bom, só para relembrar, na nossa última aula, né, na semana passada, a gente falou sobre soluções, onde soluções têm a ver com misturas, né? Misturas homogêneas, que são aquelas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Boa tarde, Randolph. No laboratório, a gente usa, não só no laboratório, no campo também, né? Quando precisa dar um banho aí no vinhedo, ou então no pomar, né? Seja de maçã ou coisa parecida, a gente precisa fazer essas misturas homogêneas, essas soluções, né? No laboratório não é diferente, a gente usa muito, né? E a gente expressa essas soluções através de relação entre soluto e solvente, porque toda solução tem duas partes. O solvente, que é aquele que envolve o soluto, né? O soluto é aquele que é dissolvido, então, no corpo dessa solução. Nós temos uma tarefa que é para entregar hoje, né? Que é justamente falando sobre essa parte. Acredito que deva ter tido alguma dúvida aí, né? Ficou alguma dúvida? Eu entrei, porque essa semana aí eu fiquei meio ausente, professor, peço até desculpas, eu acho que eu faltei uma aula sua. E aí eu dei uma olhada no CIGAR, e no CIGAR, se não me engano, no CIGAR está a avaliação hoje. Não, mas... E aí eu achava que tinha alguma avaliação pendente, né, ou alguma avaliação, mas era o trabalho. Aí eu consegui concluir isso. A atividade que está lá no Mudo, tá? É a atividade do Mudo. Tá? É até hoje às 23 horas e 55 minutos. Isso. Do NaOH, né? Isso. Até, deixa eu voltar para a nossa sala, eu vou pegar aqui uma lousa, só para a gente poder relembrar, né? Deixa eu abrir aqui a lousa. Só para o pessoal ficar bem claro, quando a gente fala em solução, né, e estamos falando daí em solução, no caso ali de NaOH, eu vou pegar um outro elemento, eu vou pegar o potássio, tá? Então, digamos que eu tenho aqui, tenho essa substância aqui, KNO3, tá? É um sal, tá? Ele é sólido, a gente tem que pesar ele, tem que ir numa balança e pesar a quantidade necessária. Digamos que eu queira fazer uma solução que tenha 1 mol por litro dessa solução. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesar uma massa suficiente para chegar nessa concentração aqui, ok? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, quanto que é a massa de 1 mol dessa substância? Então, eu tenho que ir lá na tabela periódica, ver quanto vale o potássio, quanto vale o N, quanto vale o oxigênio. O oxigênio, cada um, a gente pode arredondar para 16. O nitrogênio vale 14. O K, se eu não estou enganado, é 39. Mas para não cometer o erro, vamos procurar aqui, né, no nosso jovem Google, né, o potássio, que é o K. O potássio é um elemento que tem massa 39. Não foi na tabela, mas quem pega uma tabelinha, né, 39. Então, vamos voltar lá para nossa... Então, ele vale... Cada potássio vale 39. Veja que só tenho um potássio
um nitrogênio, mas tenho 3 oxigênios. Então, eu tenho que multiplicar por 3 esse 16, que vai me dar 48. Certo? Então, a massa do KNO3 vai valer a soma do 39 mais o 14 mais o 48. Então, 39 mais o 14 mais o 48. Então, nós vamos ter aqui 17, 21, 3, 5, 9, 10, 101. Então, 101 aqui é o quê? É quanto vale cada molécula, pesa 101 unidades. Mas, lembra quando a gente falou do mol? Por que a gente fala de mol? Que esse mol é a maneira que eu tenho para converter. Então, o que vai acontecer? Esse 101 passa para gramas. Então, eu vou precisar para fazer essa solução, pesar 101 gramas do KNO3. Então, com 101 gramas de KNO3, eu posso daí pegar essa massa, colocar dentro de um balão volumétrico de 1 litro e completar com água destilada ou deionizada até chegar nesse volume. Aí eu vou encontrar essa concentração aqui, 1 mol por litro de KNO3. É esse o procedimento que você tem que fazer lá para o hidróxido de sódio, tá? É da mesma forma. Aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou pesar 101 gramas do KNO3. Esse vai ser o meu primeiro passo, né? Primeiro eu calculei, né? Como vocês viram ali. Depois eu vou pesar. Depois de pesar, eu vou transferir, né? Vou transferir para o balão volumétrico. Para balão. Volumétrico de 1 litro, né? E aí eu vou completar com água com H2O. Esse H2O, essa água tem que ser ou destilada ou tem que ser deionizada, tá? Por quê? Para não ter nenhum contaminante. Então, eu vou saber que a solução é só do KNO3 em água, tá? Então, esses são os passos. O primeiro é eu fazer o cálculo, depois eu vou pesar, né? Depois eu vou transferir para o balão e, por último, vou completar com água suficiente até 1 litro. E, por último, eu vou guardar essa solução dentro de um frasco com etiqueta bonitinho, informando quem fez, o dia que fez, qual é a concentração. Né? Então, não posso esquecer, né, que eu vou ter que ter uma etiqueta com responsável, né, o nome do responsável, a indicação da substância, qual substância nós temos ali, né? No caso, KNO3, e a data que foi feita essa solução. Então, aqui a substância eu tenho que ter também a concentração. Qual é a concentração? Tem que ter essas informações na etiqueta, para que quando uma pessoa for utilizar, saber, então, foi feito lá, digamos, pelo Jailson, fez essa solução, na data tal, a solução é de KNO3, que tem 1 mol por litro. Todas essas informações têm que estar na etiqueta para poder facilitar a vida de quem vai utilizar isso. Se não tiver etiqueta, eu não posso nem saber, não sei nem o que tem ali dentro. Isso pode causar muitos problemas, tá? Pode falar, Bruno. Jailson, essas soluções, elas têm algum prazo de validade? Olha, soluções têm prazo de validade, sim. Por quê? Principalmente quando você não armazena no local adequado. Soluções ácidas, você deve colocar em recipiente de vidro. Soluções básicas, você tem que colocar em recipientes plásticos. Por quê?
Uma solução básica, ela pode, se você colocar no vidro, ela pode atacar esse vidro. Então, ela vai diminuir a concentração da base. E, por mais que você não utilize, deixa lá um ano, por exemplo, agora que a gente vai voltar, né, apesar do nosso técnico estar lá trabalhando em muitos momentos presenciais, nós vamos ter que reformular todas as nossas soluções. Aquelas já passaram, tem muitas que estão ali, estão no laboratório há mais de 2 anos paradas. Então, ela já vai perder completamente sua validade, tá? Então, essas soluções são preparadas em pequeno volume justamente para que a gente possa utilizar no tempo ideal, tá? Agora, não vou dizer assim que em 1 mês, 2 meses, ela vai perder a validade, não, tá? Mas passou desse período, já fica complicado você utilizar, principalmente quando você utiliza para quantificar. Então, ela tem que ser a mais precisa possível, então você tem que fazer e usar no tempo mais curto possível, tá? Obrigado. Beleza? Dúvidas, pessoal? Então, eu acredito que agora vocês vão conseguir fazer, né? Quem não fez ainda a tarefa, né? Tá ok? Bom, deixa eu voltar então. Aqui. Então, esse foi a nossa 4ª aula. As soluções são muito importantes para o nosso dia a dia no laboratório ou na quantificação de substâncias. Só para ter uma ideia, o hidróxido de sódio, que eu pedi ali para vocês, ele é utilizado para fazer a quantificação da acidez total, da acidez volátil, né, do vinho, né? Então, é muito importante você saber lidar com esse tipo de coisa, né? Diga, Bruno. Tem uma solução dessa, por exemplo, para a gente fazer uma contagem dessa numa vinícola que não tem um laboratório muito elaborado, né? Dá para ser feito, né? Por isso que eu perguntei da minha dúvida da data de validade, né? Porque se a gente for lidar com isso, né, num laboratório pequeno, para a gente saber também, né? A questão da validade. Sim, você pode fazer lá, se tiver uma balança, né? Ou você pode comprar essa solução, tá? Tem lojas que vendem daí a solução ou fazem a solução para você na concentração e padronizada do jeito que você quiser, tá? Então, depois que você abriu, você pode utilizar durante... Por isso, compre um pouco volume, né? Quando você compra de alguém que faz, compre em pouco volume, 1 litro, 2 litros. Depois que você abriu, é que começa a contagem, tá? E essa análise que pode ser feita com essa solução, a gente vai aprender já nessa parte da matéria ou a gente vai aprender para frente? Nós vamos aprender o processo, o método, nessa unidade curricular agora. No semestre que vem, aí a gente vai aprender a fazer isso no vinho. Tá? Porque daí no semestre que vem vai ter a química enológica. Tá? É lá que nós vamos aprender. Se bem que quem entrou nesse semestre, né, vai ter que fazer as disciplinas da primeira fase, né? Então, para daí na terceira e fazer essa parte. Né? Só no segundo semestre de 2022, então. Essa unidade, o que vocês podem fazer mas o que vocês que essa unidade curricular sempre no começo do ano, então vai fazer em 2023. Bruno, nós estamos falando. Mas estamos aí para isso. Nós vamos fazer assim, nós estamos na segunda, vamos fazer a primeira, vamos fazer a quarta e vamos fazer a terceira. É mais ou menos assim. Não, mas a gente vai aos poucos, vai acertando, vai equalizando. Né? Bom, hoje nós vamos falar do equilíbrio químico. Quando a gente fala de equilíbrio químico, a gente está falando de reações. Então, antes de nós chegarmos aqui no equilíbrio químico de sistemas homogêneos ou heterogêneos, deixa eu voltar lá para a nossa lousa. Nós temos que pensar um pouquinho sobre o que é uma reação. Como vocês não tiveram lá a química geral, né? Alguns, né? Mas vamos pensar o seguinte, ó. Quando eu falo em reação, eu estou falando que eu tenho um reagente, ou um ou mais, né?
os reagentes que vão se transformar em produtos. Vejam, a equação química, né, ela tem a parte dos reagentes, a parte dos produtos, e tem essa seta que vai indicar transformação. Então, reagentes se transformando em produtos. Vou pegar um exemplo. O gás hidrogênio, tá? O gás hidrogênio, que é o H2, quando ele reage com meio mol de gás oxigênio, ele se transforma na água, no mol de água. Vejam, meus reagentes, produto, certo? Então, não posso esquecer. Então, aqui estão os reagentes, tudo que vem antes da seta, ó, está atrás da seta. Tudo aquilo que está, na qual a seta está apontando, é o produto. Então, vamos escrever aqui de outra cor. Reagentes. Produtos. Ok? Então, isso vamos dizer assim, básico para que a gente possa entender. Toda reação acontece numa certa velocidade. E essa velocidade, ela depende sempre de uma constante e da concentração dos reagentes. Sempre. A velocidade de qualquer reação é uma constante vezes a concentração dos reagentes. Esse colchetes é que indica a concentração, mol por litro, tá? Então, vejam só, a velocidade, então, para essa reação da água, eu posso dizer que a velocidade vai ser uma constante vezes a concentração do hidrogênio, do H2, né? Que é um dos reagentes, e também do oxigênio. Aí é vezes a concentração do oxigênio. Todo número que vem à frente, eu tenho que colocar elevado. Então, aqui como é 1, ó, não tem nada, é 1, 1 não precisa, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Mas o oxigênio vai ser elevado ao meio. Tá? Então, essa é o que a gente chama de expressão da velocidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em equilíbrio, tem a ver com essa relação de velocidade. Bom, então vejam, todas as reações, elas têm uma velocidade característica. Temos desde velocidades instantâneas, como, por exemplo, uma explosão, né? É uma reação que acontece extremamente rápida. Pode ser rápida, como, por exemplo, a queima, né? Quando um combustível começa a queimar, é uma reação rápida. Ou pode ser extremamente lenta, né? Como, por exemplo, processos de solidificação, como o concreto. A gente acha que o concreto, depois de uma semana, né, está tudo ok, ali firme, mas não está. Essa reação continua acontecendo por anos, né, e a gente não percebe. Tá? Então, vejam, toda velocidade, toda reação química acontece num espaço de tempo. Então, tem uma velocidade. Como é que a gente vai relacionar a unidade de velocidade? Mol por litro por tempo. Tá? Então, mol por litro minuto, mol por litro hora, mol por litro e assim por diante. Então, essa é a velocidade. Bom, por que eu estou falando em velocidade? Vamos partir para o equilíbrio. Porque quando eu falo em equilíbrio químico, eu estou falando de um sistema que entra no que eu chamo de equilíbrio. Vejam bem, o que é o equilíbrio para
a química, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o que chama essa questão de equilíbrio, muitas vezes é a balança, né? Aquelas balanças de prato, né? As balanças antigas, né? Elas tinham aqui 2 pratos, né? Deixa eu colocar assim mais ou menos para a gente pensar. Então, aqui, num dos pratos a gente colocava, né, o produto e no outro a gente colocava os padrões, né? Então, quando ele ficava equilibrado, media lá quanto que tem a massa do... Esse é o que a gente mais evoca, né, de equilíbrio. Na questão da química, o equilíbrio químico tem a ver com reações que acontecem em duplo sentido. Por exemplo, digamos que aquela reação que a gente mostrou antes, né, do hidrogênio mais o oxigênio gerando água, ela pode acontecer em equilíbrio. O que quer dizer isso? Que quando atingir o equilíbrio, as moléculas de água que vão sendo formadas podem se decompor gerando os hidrogênios e os oxigênios que os formaram. Essa condição de equilíbrio, ela acontece sempre quando nós temos um sistema fechado. Esse sistema fechado pode ser um sistema onde eu tenho um recipiente fechado, ou ela pode acontecer, por exemplo, em solução aquosa ou solução líquida. Por quê? Porque é como se fosse um sistema confinado. Não tem como escapar do sistema, a não ser que seja, claro, uma substância muito volátil, tá? Mas não é o caso. Então, as reações que acontecem em sistemas fechados e as que acontecem em meio aquoso, a gente pode considerar assim, elas podem ocorrer em sistema de equilíbrio, ou seja, acontecer numa fase direta e num sentido inverso. Então, vejam, nós temos 2 sentidos. E, para ser considerado equilíbrio, é quando a velocidade, por isso que eu falei em velocidade antes, do sentido direto, sentido 1, tem que ser igual à velocidade do sentido inverso, do sentido indireto, que é o 2. Tá? Então, quando essas velocidades forem iguais, eu digo que o sistema está em equilíbrio. Alcançou o equilíbrio. Tá? Então, vejam só, e a gente vai estudar isso também na próxima semana, as soluções aquosas, elas acabam gerando equilíbrios. Muitas reações acabam acontecendo em equilíbrio. Tá? Bom, e por que a gente está falando isso? Porque nós podemos determinar o que a gente chama de constante de equilíbrio, que ela é em virtude, pode ser da pressão, da concentração, ou da concentração ou da pressão, tá? Vejam bem, aqui é velocidade. Lembra que eu falei o que era a velocidade? Vamos botar aqui um branquinho agora para a gente trabalhar. O que é a velocidade 1? Nesse caso aqui, ó, depende só de quem? Dos reagentes. Então, o que é a velocidade 1? É uma constante 1, que eu vou chamar agora, vezes a concentração do hidrogênio, vezes a concentração do oxigênio elevado naquele meio. O que é a velocidade 2? Agora eu vou olhar quem é o reagente do sentido 2. O reagente é a água agora. E o produto passa a ser H2 e o meio O2. Então, nesse sentido, até vou colocar aqui, vou colocar bem para essa velocidade aqui, eu vou botar assim, é a velocidade 1, que é do sentido H2 mais meio de O2, formando a água. É esse sentido aqui, sentido 1, tá?
Qual que é a velocidade 2? A velocidade 2 vai ser uma constante 2 vezes a concentração do H2O. Porque agora é o H2O que vai ser o reagente. Por quê? Vou botar assim, ó, igual ao V2. Porque agora, ó, o sentido é o 2, é a água separando em H2 mais meio de O2. Ó, vejam que aqui, ó, eu decompus aquela expressão lá em cima, que era do equilíbrio. Então, vejam, eu tenho o sentido direto e o sentido inverso. O sentido inverso seria assim, ó, o H2O se transformando em H2 mais meio de O2. Então, vejam que agora, ó, eu tenho duas velocidades, velocidade 1 e velocidade 2. Quando elas são iguais, veja bem, quando elas são iguais, o que eu posso, que é a condição de equilíbrio, né? Vou colocar assim, ó, equilíbrio. No equilíbrio, eu vou ter que a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. Isso é para qualquer reação, tá? Que esteja no equilíbrio. Então, qual é a velocidade 1? É a constante 1 vezes, nesse caso ali para o nosso, né, H2 vezes o O2 elevado na meio. Igual, qual é a velocidade 2? A constante 2 vezes a concentração da água. E agora, o que a gente faz? Como eu estou trabalhando aqui ó, com constantes e com concentrações, tudo que é constante eu passo para um lado e tudo que é concentração eu passo para o outro lado. Então, constante 1 dividido pela constante 2 vai ser igual ao quê? A água, né? Concentração da água sobre a concentração do H2 vezes a concentração do O2 elevado a meio. Agora, observem bem aqui, ó, só para a gente ter uma noção aqui. Quem que é esse cara aqui, ó, lá na nossa equação? E quem que são esses aqui, ó, na nossa equação? Produto, reagentes. Então, vejam que constante 1 sobre constante 2, isso aqui eu vou chamar de constante em função da concentração. Se for pressão, constante e um pezinho, em função da pressão. Igual a concentração da água dividido pela concentração do H2 vezes a concentração do O2 elevado na menos meio. Então, vejam que, como é que eu vou encontrar as concentrações para os equilíbrios? Eu vou sempre olhar, vou colocar o KC, né, no caso, e olhar, produto vai em cima, reagente vai embaixo, no denominador. Sempre. Produto lá no numerador, reagentes no denominador. Só tenho que cuidar com alguns detalhes. Que detalhes são esses, né? É quando a substância ela é pura. Quando a substância for pura, a gente considera como se ela fosse constante. Quando que isso vai acontecer? Vou saber pelo estado físico. Por exemplo, estado físico sólido. A gente sempre vai considerar substância pura. Então, ela não entra para o cálculo, porque daí é considerado como se fosse 1. Tá? Já vou pegar aqui um exemplo para vocês verem. Vamos botar aqui para baixo. Olha só, vamos imaginar que eu tenho carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, ele é sólido. Mas, quando eu aqueço o carbonato de cálcio, triângulozinho significa aquecimento. Ele vai gerar o óxido de cálcio, também sólido, e vai
formar o gás CO2. Então, ó, gasoso. Tanto o carbonato como o óxido de cálcio, eles não vão entrar no cômputo de equilíbrio, tá? Digamos, né, que num sistema eu consegui fazer com que os dois ficassem num sistema em equilíbrio. Lá, elaborei um sistema fechado. Como que eu vou colocar a constante para esse sistema? Só produto sobre reagente. Quem são os produtos? Esses caras aqui. Quem é o reagente? Esse cara aqui. Se não tivesse esse problema da substância pura, seria aqui, ó, concentração do CaO vezes concentração do CO2. Opa. Vamos arrumar isso aqui. CO2. Sobre a concentração do reagente lá, que é o CaCO3. Mas, lembra que eu falei que tem a questão do sólido? Então, tem que levar em consideração. Esse cara aqui vai valer quanto? Vai valer 1. E esse cara aqui também vai valer 1. Então, eu simplifico. Então, ele vai ficar o quê? Somente a concentração do CO2, porque é produto único que vai entrar. Se ele tivesse ao contrário, ele ficaria embaixo, tá? Então, quando aparecer substância pura, sólida, não só sólida, mas, por exemplo, a água, se a água aparecer líquida no meu sistema, também tem que considerar como se ela fosse uma substância pura. Então, ela também não entra no cômputo, tá? Agora, como é que eu vou pegar um exemplo para a gente poder trabalhar com essa parte? Eu acho que eu tenho aqui, ó. Vejam só aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Tem um gás, o N2O4, ele é incolor. E quando a gente coloca ele num sistema fechado, num balão, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui mais maior. Quando a gente coloca ele num sistema fechado, num balão, ele vai se transformar num castanho. Mas isso demora um tempo, até que a coloração vai permanecer um meio tom ali, entre o incolor e o vermelho. O que acontece? Com o passar do tempo, o reagente, que é o N2O4, ele vai se decompondo até alcançar o equilíbrio. E o NO2, que não existia no início, ele vai se formando até chegar numa condição de equilíbrio. Nas condições de equilíbrio, ó, por isso que a gente diz que é equilíbrio, as concentrações não mudam mais. Atingiu o equilíbrio. Como é que eu vou, então, representar a constante desse equilíbrio, né? Ou a equação, né? A equação está aqui, mais ou menos aqui em cima. Quando ele alcança essa condição de equilíbrio, o que vai acontecer? O N2O4, que é um gás, vai formar duas moléculas de NO2, que também são gás, que é um gás, até chegar no momento do equilíbrio. O que é o equilíbrio? É quando essas duas moléculas do NO2 restauram, né, vão formar moléculas do N2O4. Como é que eu vou saber agora como é que eu vou montar a constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio, aquele KC, ó, é como? Produto sobre reagente. Aqui é gás, então, tranquilo. Então, vai ficar lá, ó, concentração do produto, que é o NO2. Ó o númerozinho que está aqui, ó. Esse númerozinho que está ali, ó, que vai na frente, a gente coloca sempre elevado. Então, aqui vai ao quadrado. Sobre o reagente. N2O4, né, a concentração. Tem algum número na frente? Não, então a gente não coloca nada, porque é 1. E todo valor, número, né, elevado a 1 é ele mesmo.
Então, essa é a constante, ó, produto sobre reagente. E sempre cuidado para ver se é uma substância pura, sólida ou líquida, porque daí eles não contam. Mas aqui são gases, então não tem problema. Outra estado físico que pode aparecer, né, é o que a gente chama de aquoso. É um aquê, quer dizer que ele está misturado com água. Esses entram sempre nessa constante. Então, esses equilíbrios, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eles estão na mesma fase, a gente diz que o equilíbrio é homogêneo. Quando eles estão em fases diferentes, ou seja, tem um sólido ou tem um líquido, né? Aí tem um gás e um líquido, um gás ou um sólido, um líquido ou um sólido, a gente diz que é um equilíbrio heterogêneo. Heterogêneo quer dizer que é diferente, então, nesse caso, refere-se a fases diferentes. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós, geralmente, trabalhamos com soluções ou com misturas, né? As soluções sempre serão homogêneas, mas, dependendo do tipo de reação que você faz, você pode juntar duas soluções e gerar uma solução, uma substância insolúvel. E essa substância insolúvel vai precipitar, formar sólido. Aí a gente diz que nós podemos chegar numa condição de equilíbrio heterogêneo, tá? Bom, por que a gente tem que falar do equilíbrio? Porque a gente vai trabalhar com reações. A gente trabalha com reações, né? E nas mudanças de condições desse equilíbrio, quais são as mudanças? Concentração dos envolvidos, ou pressão, quando for gases, ou temperatura. Essas três questões, né, elas podem alterar o equilíbrio químico. E pode provocar o quê? Dependendo da reação, você pode estar gerando produto ou pode estar gerando o reagente. Né? E muitas vezes, o que você não quer pode estar sendo gerado. Vou dar um exemplo. Alguns vinhos, né, quando são elaborados, né, podem ter uma alteração e acabar precipitando, né, um sal, né, que é o tartarato, né. Quando é no tanque, tudo bem, né, é até ideal, né, para baixar um pouquinho também a acidez e tal. Mas e se for na garrafa? Se acontecer isso na garrafa, não é desejável. Né? Para o vinho fino, não. Né? Um vinho colonial, isso acontece porque é feito de uma forma que não tem certos controles, né? Não está preocupado com esses controles. Então, com o tempo, né, ele vai formando lá os cristais de tartarato lá dentro do garrafão, ou dentro da garrafa do vinho que você comprou, né? Então, porque não teve esse controle. Já no vinho fino não pode ter isso, né? Senão, né, é inaceitável você ter uma precipitação dentro da garrafa. Dentro dos tanques, isso acontece, né? Devido à mudança do equilíbrio químico dentro, né? À medida que ele vai sendo elaborado, né? Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho do que acontece. Hoje, eu vou falar do equilíbrio químico geral, por isso que eu estou falando geral. Na próxima semana, nós vamos falar do equilíbrio que acontece, o equilíbrio iônico, das substâncias iônicas. Eu dei um exemplo do tartarato, né, que acaba precipitando, né, os sais do ácido tartárico. Né. Enquanto o ácido tartárico dissolvido lá na solução do vinho, né, ele está na forma iônica. E, à medida que vai sofrendo vai acontecendo a fermentação, ou depois os outros tratamentos enológicos, ele pode vir a precipitar, por quê? Porque ele vai pegar sais minerais e vai precipitar na forma de tartarato, daí é um sal. Né? Bom, essa parte de iônica nós vamos deixar para a próxima aula.
Hoje, então, nós vamos falar basicamente desse equilíbrio químico. Deixa eu pegar aqui um exemplo, alguns exemplos para a gente poder identificar. Aqui, ó, que eu falei, né? Eu tenho aqui, ó, o gás, o tetróxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Então, vejam que ele está em equilíbrio aqui, ó. Os dois reagentes estão na fase gasosa. Aqui embaixo eu tenho ácido acético em equilíbrio com o H+, aquoso, e o acetato aquoso. Vejam, aqui já envolve aquilo que eu falei, que é uma solução iônica. Pode dizer, Bruno. Pode falar. Só desculpa te interromper. Então, o que vai interferir em qual equilíbrio ele vai estar é o meio, né? A pressão, a temperatura. É isso? As condições. Essas condições de pressão, temperatura ou concentração sempre vão influenciar o equilíbrio. Tá? Vejam bem o seguinte, ó, quando eu junto essas condições, tende a um equilíbrio. Agora, se eu mudar as concentrações, ele vai alterar até alcançar novamente o equilíbrio. Tá? Se eu mudar, por exemplo, a temperatura, vai mudar a condição de equilíbrio, ele pode tanto ir para formação de produtos ou para restaurar os reagentes, até alcançar uma nova condição de equilíbrio. Tá? Isso tudo sempre vai, é o que a gente chama de deslocamento do equilíbrio. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Aqui só estou mostrando, ó, aqui, vejam só, estão na mesma fase, gasoso, gasoso. Aqui, aquoso, aquoso, aquoso. Então, a gente chama de equilíbrio homogêneo. Quando eu tenho fases diferentes, ó, aqui eu tenho um sólido e aqui eu tenho gás e gás, ó, eu tenho fases diferentes, então eu já chamo de equilíbrio heterogêneo. Aqui, ó, eu tenho um sólido, que é o hidróxido de magnésio, e que aqui eu tenho as fases já aquosas, dissolvidas. Tá? Veja só, isso aqui é um equilíbrio, né, heterogêneo. Esse equilíbrio aqui, por exemplo, ó, só para ter uma ideia, quando ele é deslocado, ele vai formar o sólido hidróxido de magnésio. Aqui no litoral de Santa Catarina, no litoral norte, existe uma empresa, se não me engano é a Bush Leper, que ela pega a água do mar, desloca esse equilíbrio e tira o magnésio da água do mar. Tá? Porque ela trabalha com essa questão de concentração, de temperatura, né? E aí ela consegue precipitar o hidróxido de magnésio, que depois ela faz óxido de magnésio, ela faz carbonato de magnésio, e ela vende esses sais, tá? Então, isso aí seria o mesmo princípio, isso aí seria também o mesmo princípio da dessalinização da água? Também, né? Se bem que na dessalinização da água, dependendo, eles usam a evaporação, né? Evaporação, e depois passam por trocas iônicas, por placas de trocas iônicas, elas são porosas e vão retendo os cátions, né? Do sal, né? Os cátions e os ânions, deixando já no nível potável, né? Mas é esse princípio mesmo, tá? Esse princípio também consegue fazer com que tire esses sais da água, tá? Bom, deixa eu pegar aqui alguns exemplos, só para a gente treinar. Aqui aqui é um livro, né, que eu tenho aqui, posso disponibilizar também depois. Outra coisa que eu quero mostrar também para vocês, deixa eu voltar aqui. Olha só, quando a gente tem uma reação química, a gente pode representar, ó, através de um gráfico. Vejam, ó, eu tenho aqui, ó, H2, NH3 e N2. Como é que eu vou identificar? Deixa eu até aumentar mais aqui, ó, para a gente poder observar. Como é que eu vou identificar quem é reagente e quem é produto? Vejam que quando uma reação acontece, no início, eu só tenho os reagentes.
E à medida que a reação vai acontecendo, eu vou gerando o produto. Então, eu não tenho produto no início da minha reação. Então, vejam, ó, todos aqueles que sobem lá do início, não tinha nada, e começa a subir, são os produtos. E todos aqueles que do início já têm uma quantidade e começam a diminuir, são os reagentes, porque os reagentes são consumidos para gerarem os produtos. E quando eles alcançam a condição de equilíbrio, a condição de equilíbrio é quando não muda mais a concentração. Aí eles alcançaram o equilíbrio químico. Então, como é que eu vou traduzir esse gráfico aqui, ó? Vejam bem. Como é que eu vou traduzir esse gráfico para uma equação? Quem está reagindo para formar o quem aqui, né? Vejam bem, vou voltar para a minha lousa, tá? Quais são as substâncias que tenho lá? Eu tenho o H2, eu tenho o N2 e tenho o NH3, certo? Deixa eu voltar lá. Não é isso? Ó? H2, NH3 e N2. Quem são os reagentes? São aqueles que diminuem. Quem está diminuindo? É o H2 e é o N2. Então, na hora de fazer a equação, ó, é o H2 somado com o N2 que vai gerar o equilíbrio, né? Formando o NH3. Então, ó, reagentes, produtos. Depois, aqui, é só a gente fazer estequiometria, né? Tenho 3 Hs e tenho 1 N2. Então, se eu tenho 2 aqui, ó, tem que duplicar, né? Então, eu posso colocar, ó, para a gente poder ver, ó, vai precisar de 3 H2 para 2 Ns para gerar 2 NH3. Vamos ver se bateu, ó. O mesmo número que eu tenho de átomos que eu tenho antes tem que ser igual ao mesmo número que tem depois. Então, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 Ns. Tem que ter o mesmo número de átomos do outro lado. Não tem nada, é 1. 2 vezes 1, 2 Ns. Opa, fechou o N. 2 vezes 3, 6 Hs. Então, uma reação balanceada é quando tem o mesmo número de átomos antes da reação e depois da reação, tá? Então, só para ficar bem claro isso. Então, esse é o equilíbrio químico. Agora, para essa equação, né? A equação de formação da amônia. Aqui é gás e aqui é um gás amônio. Todos estão na mesma fase, então esse é um equilíbrio, eles vão atingir um equilíbrio homogêneo. Agora, como é que fica a constante de equilíbrio? Para esse equilíbrio aqui. Quem é que vai em cima e quem é que vai embaixo? Vamos lá, agora é com vocês. Aliás, pergunto já, primeira pergunta. Quem é que vai em cima? O NH3. Que é o produto, né? O produto. Concentração. Aí ele vai elevado a 2 ou não? Oi? Ele vai elevado a 2? Vai elevado a 2, porque é o número que vem na frente, né? E embaixo daí? Então, é H2 elevado a 3. H2 elevado na terceira, vezes, não pode esquecer que é vezes, o N2. O N2 tem algum número na frente? Não, né? É 1. Então, é elevado a 1, é ele mesmo. Então, vejam, ó. Produto na parte superior. Reagentes na parte inferior. Sempre multiplicados, tá? Se eu tiver mais do que um produto, é multiplicação deles também. Certo? Beleza. Então, esse é um item importantíssimo. Um outro item importante, como eu havia falado também, é a questão do deslocamento do equilíbrio, né? Um cientista que pensou esse
esse deslocamento de equilíbrio foi um francês. Um pouquinho aqui, deixa eu colocar minha senha. Foi um francês chamado Le Chatelier. Vejam só, o Le Chatelier, ele descobriu, através das experiências deles, que quando você tem uma condição de equilíbrio, olha só, reagentes formando produtos, né, você vai ter lá a constante, né, de equilíbrio, que é o produto do produto pelo produto dos reagentes, ele vai ser influenciado por 3 fatores que eu falei para vocês, né? A concentração, a pressão e a temperatura. Então, o efeito da concentração, ele ocorre se você adicionar ou retirar um componente do sistema, uma quantidade de componente do sistema. Aqui, eu vou pegar um vídeo, tá? Eu separei uns vídeos aqui para ter essa ideia. Tá? Vamos pegar esse aqui. Ó. Olha só, deixa eu ampliar aqui, eu vou tirar o som para ficar melhor. Tem uma reação que acontece com uma substância que é a base de cobalto. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. A professora Raquel, então, ela está mostrando aqui que tem uma substância em que, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Ó, botou uma substância aqui que é o cloreto de cobalto, hexaidratado. Então, ela vai pegar uma quantidade de uma solução de ácido e vai colocar ali, né? Depois vai colocar uma quantidade de água para dissolver bem ela. Vejam, o outro tubo de ensaio é só para ter um controle visual, né? Para ter uma referência. Quando ela vai colocar ácido clorídrico, ela vai alterar a concentração, né? A cor, porque ela está alterando a concentração de cloreto dentro da solução. E aí, veja que cor que ficou. Ó. Ficou uma cor azul, né? Então, deixa eu parar aqui, ó. Olha só aqui a equação, ó. Cloreto de cálcio, azul, mais água, né? Em equilíbrio com uma solução de íons cobalto hidratado, separados dos íons cloreto. Então, quando ele está azul, é porque ele está na forma de cloreto, de um íon CoCl4 2-. Agora, observem bem. Olha a diferença do que tinha antes e do que está agora. Né? Inclusive, algumas tintas à base de cobalto são utilizadas, inclusive, para determinar se vai chover ou não. Já vou falar sobre isso. Então, vejam, ele vai colocar aqui mais colocou mais água, né? Misturou bem. Olha a cor que ficou, né? Agora ela vai alternar entre uma água quente e uma água fria. Então, observe o que vai acontecer. Ela vai colocar na água quente, vai colocar lá na água quente, vai misturar bem para homogeneizar, né, o sistema, né? E observe o que vai acontecer. Ela está mantendo mais tempo para poder homogeneizar todo o sistema. Então, veja que continua bem azul, né? Bem azul. Agora, ela vai colocar na água gelada. Veja, ela está mudando a temperatura. Ela está mudando a temperatura aqui, né? Eu já acabei passando para a temperatura, mas tudo bem.
que vai acontecer? Ó, tá bem azul, aí ela vai colocar na água gelada. Lembra, eu falei para vocês que concentração, temperatura e pressão, né? Acabam gerando isso. Olha o que está acontecendo com a cor. Já ficou um rosa. Mudou a cor. Por quê? Porque ela deslocou do azul para o rosa. Então, o que isso acontece? O que está acontecendo aqui? Ó? Para o lado rosa, ele é exotérmico, e para o lado azul, ele é endotérmico. Já vou falar sobre o que significa endotérmico e exotérmico. Endo, que precisa absorver calor. Exo, que precisa liberar calor. Então, vejam que o azul, para ficar azul, é porque ele precisa ganhar calor. E o rosa é quando ele precisa perder calor. Por isso que muda a cor, porque mudou o equilíbrio químico. Aqui está mostrando, ó, inclusive, ó, existiam, né, não sei se tem para vender ainda, os galinhos, que são pintados com esse cloreto de cálcio, desculpa, de cobalto, e que ele indica quando há possibilidade de chover, né? Por quê? Porque dependendo da umidade, ele vai deslocar para um lado ou para o outro. Quanto mais úmido, aí também aumentando a concentração, né, de água no sistema, ele fica rosa, né, ou fica azul, né, dependendo ali da concentração, se diminui ou aumenta. E aí as pessoas conseguiam identificar quando estava próximo de chover, né? Então, devido a esse equilíbrio químico. Deixa eu ver se ela vai colocar de novo a equação. Não, acho que não. Deixa eu achar aqui a equação. Aqui, ó. Então, olha só. Onde tem bastante água, né? Quando tem bastante água, olha só aqui, ó, é desse lado, ó, fica o azul. E quando não tem água, é do lado rosa, porque a água está incorporada. Então, quando aumenta muito a concentração de água, a umidade, ele desloca o equilíbrio para o rosa. E aí a pessoa conseguia dizer, opa, está próximo de chover, ou vai chover, né? Porque aumenta a umidade do ar. Né? E quando estava muito seco, ele vinha para o lado azul. E aí não tinha possibilidade de chuva. Tá? Existem algumas tintas também, ó, é o caso aqui que eu vou mostrar, ó, que elas são termossensíveis. Aqui tem um carrinho, né? Pode ver ali a cor do carrinho, né? Aqui tem água gelada e água quente. Então ela vai colocar na água gelada. Olha o que acontece com a cor do carro. Por causa da temperatura. Mudou completamente, né? Mudou para um verde escuro, né? É o mesmo princípio da outra reação. Né? Tem a ver com calor, temperatura. Agora vai colocar na água gelada, na água quente, aqui é a gelada aqui, voltou para a cor. É uma questão de equilíbrio. Deslocou o equilíbrio para um ou para outro lado. Tá? Então, é uma reação reversível. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, aí já envolvendo uma substância química, né? É o equilíbrio químico cromato de cromato. Eu tenho duas substâncias que são, vamos dizer assim, parentes. É o cromato de potássio e o dicromato de potássio. Elas têm colorações diferentes. Já vou mostrar para vocês, inclusive, a reação. Então, ela vai pegar aqui, ó, pode ver aqui a pipeta, uma pipeta Pasteur, ó, tem aqui a solução, ó, cromato de potássio. Vai colocar um pouquinho do cromato ali de referência e vai colocar um pouquinho no outro para ver o que vai acontecer. Então, vejam que, bem amarelo, ela vai adicionar uma quantidade de ácido clorídrico. Ácido vai deixar um meio ácido. Então, aqui está bem concentrado, 3 molar, 3 mol por litro. Vai adicionar lá no frasco. Veja o que aconteceu com a cor.
ficou laranja, porque mudou a substância, já não é mais o cromato, agora é o dicromato de potássio. Vejam que a cor é um dos indicativos que ocorreu uma reação química. Então, quando muda a cor, garante-se que tem uma alteração. Agora, ela colocou hidróxido de sódio, ela colocou hidróxido de sódio e voltou a ser cromato, porque deslocou o equilíbrio. Então, vejam que voltou a ser o que era antes. Então, se ela voltar, deixa eu colocar aqui. Pode perguntar, Bruno. Professor, eu lembrei daqueles kits de mágico, de química. É, bem isso mesmo, bem isso mesmo. Então, veja aqui, ó. Botou ácido e o cromato vira de cromato, ficou laranja. Botou a base neutraliza o ácido e ele volta a ser o cromato. Então, isso é um equilíbrio químico. Então, se a gente voltar até para a nossa lousa, a gente pode até mostrar, basicamente, como é que ocorre essa reação. Olha só, eu até vou usar aqui as cores, vamos tentar, né? O cromato é o CrO4 menos 2. Esse é o cromato. Tá? O cromato, quando você adiciona H+, para 2 moléculas de cromato, quando você adiciona H+, 2H+, você forma o equilíbrio. Aqui, vou botar vermelho para... gerando o dicromato, que é Cr2O7, menos 2, mais H2O. Certo? Então, olha só. Aqui vai estar aquoso, líquido, né? Então, o que acontece? Quando você adiciona demais ácido, está aumentando a concentração desse H2 aqui, ó. Para onde vai deslocar? Quando você aumenta a concentração de um dos integrantes, você desloca para o lado contrário. Então, se está aumentando aqui nesse lado, o equilíbrio vai para o outro lado para poder minimizar o efeito da concentração. Depois, o que ela fez? Então, se eu aumentar, né, aqui, desculpe, H+, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar uma seta. Se eu aumento a concentração de H+, eu vou fazer com que o equilíbrio... Eu vou fazer com que o meu equilíbrio seja deslocado no sentido do... Aqui, né, eu vou chamar, então, ó, de direita, né? Vai para a direita. Vai para o produto. Mas, depois, essa foi a primeira reação que ela fez, né? Ela colocou o ácido ali. Mas depois, ela colocou o quê? Ela colocou a base. Base neutraliza o H+. Isso quer dizer o quê? Que ela diminuiu a concentração de H+. Quando você diminui a concentração de um dos integrantes, o equilíbrio tem que ser deslocado para o mesmo lado. Então, no caso aqui, ó, o equilíbrio foi deslocado para a esquerda, no caso, o sentido do que foi retirado. Quem foi retirado? O hidrogênio, porque daí foi neutralizado pela base. Diminuiu a concentração do H+. Então, esse lado tem que deslocar o equilíbrio para esse, para poder repor o que foi tirado. Essa condição de equilíbrio é sempre nesse sentido. Então, quando eu aumento concentração, eu vou deslocar para o lado contrário. Então, eu aumentei do reagente, vou para o produto. Vou para o lado contrário. Agora, se eu tirei algum integrante, eu tenho que repor esse integrante. Então, o equilíbrio desloca para o lado desse integrante. Então, quando ele tirou aqui do reagente, desloca o equilíbrio para repor o reagente. Então, a concentração eu sempre trabalho dessa maneira.
tá? Sempre pensando nesse sentido de, se eu adiciono, vou para o lado contrário. Se eu retiro, tenho que ir para o mesmo lado para poder repor. Bom, eu mostrei a temperatura, né? Só que a temperatura, quando a gente fala em temperatura, o efeito temperatura, né? Eu tenho que trabalhar daí com endotérmica, que absorve calor, e exo, que quer dizer libera calor. Toda reação química tem calor envolvido. Lembra que eu falei da equação da água lá, né? De formação da água? A equação de formação da água, ela é exotérmica. Por quê? Porque, na verdade, é reação com oxigênio, é uma combustão. Então, ela libera calor, ela tem o calor como sendo um dos produtos, tá? Libera calor. Esse calor a gente representa muitas vezes na forma de ΔH, onde o H indica que é calor, então variação de calor. Quando o ΔH tiver sinal negativo, é porque está sendo liberado. E se ele tiver positivo, é porque ele está absorvendo. É uma reação endotérmica, tá? Então, aqui, ó, para positivo de ΔH é endo e exotérmico é quando o ΔH é negativo. Então, no caso do equilíbrio ali da água, eu vou colocar aqui como sendo todos gasosos. Então, o hidrogênio gasoso mais o oxigênio gasoso vai entrar em equilíbrio para gerar a água no estado de gás. O ΔH dessa reação, ele é negativo. Por que negativo? Porque vai liberar calor, tá? Libera calor. Então, isso quer dizer o quê? Que no sentido direto, ele é exotérmico, porque está liberando calor. E no sentido inverso, quer dizer, para fazer o contrário, tem que absorver calor. Ele é endotérmico. Então, se eu aumentar, por exemplo, aqui, ó, se eu aumentar a temperatura do sistema, eu vou deslocar o meu equilíbrio para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Lado 2? Por que para o lado 2? Que você está gerando... Com calor, você vai gerar o H2 mais meio de O2, né? Porque vai sempre para o lado que vai precisar desse calor, né, para acontecer. E o lado endotérmico, que no caso aqui é o 2, ó, porque para lá, ó, é exotérmico. O contrário é endotérmico. Então, eu vou deslocar para os reagentes ou para a esquerda, né? Até pensando na prática, pensando na fervura da água, né? Ela está absorvendo calor e... Exatamente. Vai para mudar de estado físico, no caso ali, para entrar em ebulição, né? Você está fornecendo calor, justamente. Então, fornece calor aqui, claro que a gente está idealizando esse sistema em equilíbrio aqui, né? Então, todo sistema em que eu aumento a temperatura, eu sempre vou favorecer o lado endotérmico. Aquele que é endotérmico. Nesse caso aqui, o lado endotérmico são os reagentes. Agora, se eu diminuir a temperatura, se eu tirar calor, eu vou favorecer o lado que libera calor. Então, eu vou deslocar o meu equilíbrio para os produtos. Que, no caso, é o lado exo. Pode falar, Bruno. E aí, pensando na precipitação da chuva? Sim. Sim. Né? Aquece, ele aquece, evapora, né? Aí chega lá em cima, perde o calor e precipita na forma de água novamente. Né? Por quê? Porque liberou o calor, né? Exatamente. Isso também tem a ver, por exemplo, com o processo de fermentação, né?
A gente não pode esquecer, o processo de fermentação é um processo que libera calor. A reação é exotérmica. Só que, no caso do nosso vinho, né, não só vinho, mas também outras bebidas fermentadas, você não pode deixar a temperatura aumentar muito, porque senão você vai favorecer reações que possam dar substâncias não desejáveis, né? E aí vai mudar o odor do teu produto, né? Ou até mesmo a morte das leveduras, né? Então, se aumentar demais a temperatura. Então, por isso que as vinícolas estão investindo bastante em tanques com arrefecimento, né? Que daí, com uma cinta ao redor, né? Passa lá água fria e vai reduzindo a temperatura até chegar ali no ótimo, né? Que fica em torno aí de, se não me engano, 14, 15 graus até os 20 graus. Passou de 20 graus já é um problema. Por quê? Porque pode estimular rotas metabólicas alternativas e, né, não vai produzir o álcool que a gente quer, mas sim outras substâncias, né? E aí tem que controlar a temperatura, para não alterar o quê? As condições de equilíbrio. As condições de equilíbrio que nós queremos, no caso do vinho lá, né, é gerar o álcool, que todo o açúcar seja convertido em álcool, né? Claro, a gente sabe que nem todo o açúcar é convertido em álcool, né? Uma parte é usada para o próprio metabolismo da levedura, e daí a grande maioria vai para o álcool, né? Mas nem todo, né? Alguma coisa também produz outras substâncias que são usados, né, durante a fermentação, né? Entenderam, então, essa parte do deslocamento do equilíbrio? E a pressão, ela se manifesta quando eu só tenho substâncias gasosas, né? Vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui. O N2O4 gasoso em equilíbrio com 2NO2. Vejam bem. Como que eu vou saber qual é a influência do gás? Quanto maior a pressão, menor o volume. E quanto menor a pressão, a tendência é maior o volume. Então, eu vou analisar a questão de volumes, ó. O volume a gente vai analisar pela quantidade de moléculas que nós temos no nosso sistema. Veja aqui, ó, o N2O4 só tem uma. Então, eu posso dizer que só tem um volume. Enquanto que o NO2 tem 2. Então, ela vai ocupar 2 volumes. O que isso tem a ver? Quando nós aumentamos a pressão, desloca o nosso equilíbrio para o lado de menor volume. E quando a gente diminui a pressão, vai deslocar o nosso equilíbrio para o lado que tiver o maior volume, ou ocupar o maior volume. Então, veja aqui, ó, nesse sistema aqui, se eu aumento a pressão, eu vou deslocar para esse lado aqui, ó, que é o que ocupa o menor volume. Agora, se eu diminuo a pressão do sistema, eu desloco para o lado que ocupa o maior volume. Então, é dessa forma que a gente tem que imaginar. Imagine o seguinte, quando a gente pega uma seringa, né, sem a ponta, né, só e fecha e pressiona, diminui o volume de gás dentro da seringa. Quando você solta o dedo, ou, né, o êmbolo, né, a tendência dele é aumentar o volume, porque você diminuiu a pressão ali dentro. É só lembrar do ar comprimido, né? Pega o ar que ocupa todo o volume que ele puder, e aí você comprime ele dentro de um cilindro. Ele está comprimido ali. Então, ele vai ocupar um menor volume, porque ele está sob pressão. O mesmo acontece com as reações. No nosso caso, a gente não utiliza muito,
né? Mesmo porque durante a fermentação a gente quer que o gás saia, né? Que é o gás, no caso da fermentação, é o CO2, né? A gente quer que ele saia, desde que ele não deixe ninguém entrar para contaminar, né? Então, nós não trabalhamos muito com essa questão da pressão, mas a indústria química trabalha muito com essa questão de pressão, as indústrias de alimentos, as outras indústrias de alimentos também trabalham muito com essa questão de pressão, porque as reações são forçadas ao que a gente quer, né? Para poder gerar, né? Se eu quero gerar NO2, o que eu faço? Diminuo a pressão. Trabalho com outros fatores, como temperatura, como concentração. Agora, se eu quero o N2O4, aí já tenho que trabalhar sob pressão, porque daí eu vou deslocar o meu equilíbrio, né, para o 2 aqui, ó, para o inverso, para gerar ele, né? Então, esses são os 3 fatores que vão influenciar no equilíbrio químico. Quais são? Concentração, dependendo da concentração, eu desloco ou para direita ou para esquerda, né? Depende. Se eu aumento, vou sempre para o lado oposto, e se eu diminuo, vou deslocar o equilíbrio para o mesmo lado. Temperatura tem a ver com aquele lado que libera calor e o lado que absorve calor. Se eu aumento a temperatura, eu favoreço o lado que quer absorver. E se eu diminuo a temperatura, eu favoreço o lado que quer liberar calor. E a pressão tem a ver com o volume que vai ocupar a substância, né? Por exemplo, os reagentes aqui, eles se ocupam um volume e os produtos aqui ocupam 2 volumes. Então, se eu aumentar a pressão, vou para o lado que ocupa o menor volume. Se eu diminuir a pressão, eu vou para o lado que ocupa o maior volume. Então, esses são os fatores que influenciam o equilíbrio químico, que foi lá o Le Chatelier que descobriu isso. Então, aqui no nosso livro, nós tratamos dessa parte, tá? Então, aqui você vai poder, ó, aqui tem uns vídeos, eu coloquei, inclusive, de uns professores falando sobre essa questão do deslocamento do íon comum, então, o equilíbrio químico, como é que eu vou observar esse equilíbrio químico, a constante de equilíbrio, aquilo que a gente faz em virtude das velocidades direta e indireta, e os fatores que afetam o equilíbrio. Então, está tudo aqui no nosso livro, e vocês podem consultar, tá? Ó, então, aqui, deixa eu voltar aqui. Oh, foi demais. Lá no começo, né? Tem uma introdução, no 2, tá girando só um pouquinho que tá meio lento aqui. Tô com muita coisa aberta. Tá? Então, ele vai trazer tudo isso aqui no nosso livro, ele vai explicar ponto a ponto, né? Ixi, o sistema saiu. Aqui os conceitos, ó, velocidade direta, velocidade indireta, como a gente representa o equilíbrio, como o equilíbrio é estabelecido, e aí ele vai mostrando aqui, ó, né? Ele dá alguns exemplos, quando a gente não usa, observações aqui, ó, alguns exemplos. Então, aqui, lembrando, né, reagentes, formando produtos, aqui é uma equação geral. Como é que eu vou identificar? É quando tem a velocidade direta igual à velocidade inversa. Aqui tem, então, um vídeo falando sobre isso. Depois, nós temos aqui os conceitos ainda, né? Aquilo que eu deduzi com vocês, né, que vai ficar produto sobre reagente, ele vai mostrar aqui as velocidades, ó, produto sobre reagente, sempre é dessa forma, tá? Aqui vai falar sobre a constante de equilíbrio. Aí aqui vai falar sobre quando eu trabalho com pressão, tá? E depois ali, né, os fatores que interferem no equilíbrio. Bom, como todo o nossos estudos, nós vamos ter também uma atividade. Então, tem uma tarefa. A tarefa aqui, ela vai ser de um questionário, tá? Então, na nossa tarefa,
São 10 questões, tá? Em que você, então, tem... Hoje começou às 14 horas, então abril, né? E vai até o dia 14, a próxima semana, às 23 horas e 55 minutos. Então, até lá, vocês têm aí, um questionário de 10 questões, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é uma das questões, ó. Então, ele deu o equilíbrio aqui, ele vai fazer uma contextualização e ele vai dar aqui as alternativas para você identificar. Então, em muitos casos, você vai ter que calcular, tá? Tudo dentro daquilo que a gente já falou. Se tiver qualquer dúvida, volto a repetir. Entre em contato via WhatsApp, pode pegar ali o WhatsApp, meu WhatsApp direto. Professor, estou com um problema, eu tiro um tempo, a gente tira lá as dúvidas, tá? Vou pegar aqui um exemplo, não esse, lógico, né? Vou pegar daí, deixa eu sair daqui até. Vou pegar um exemplo para a gente poder trabalhar essa questão. Vou pegar aqui o livro aqui. Dessas condições de equilíbrio. Vou pegar um exercício aqui. Olha só, como é que eu vou saber o que o equilíbrio está me dizendo, né? Eu acabei passando. Olha só aqui, ó. Tenho duas reações aqui. O SO2 mais O2 formando o SO3, o Na2 mais O2 formando o NO. Olha a constante da primeira reação. 9,9 vezes 10 na 25. É um valor relativamente alto, né? O que quer dizer esse valor alto? Que o meu equilíbrio está voltado para produto. A formação de produto está sendo favorecida nessas condições. Então, quando a minha constante for alta... Ah, professor, mas o que o senhor quer dizer com alta? De 1 para cima, tá? De 1 para cima é considerado alto. Então, é uma constante que está favorecendo o produto. Agora, quando ela está aqui, ó, 1 vezes 10 na menos 30, o que quer dizer isso? Que está favorecendo os reagentes e não a formação do produto. Porque ele é muito baixo, relativamente baixo. Então, quer dizer que nessa condição de equilíbrio, eu tenho mais reagente do que produto. Então, para poder gerar o produto, eu tenho que trabalhar com aqueles três itens que deslocam equilíbrio para poder mexer nessas condições de equilíbrio. Temperatura, pressão, ou a concentração, tá? Para poder deslocar o equilíbrio para onde eu quero. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui, ó. Aqui ele está mostrando, né? Então, ó, aqui as constantes, né? Quanto mais alto, quer dizer o quê? Que tem maior concentração do produto. Quando mais baixo, quer dizer que tem a menor concentração de produto. Então, quer dizer que tem maior concentração de reagente. Então, é dessa forma que eu tenho que identificar a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio serve para isso, para indicar está mais voltado para produto ou mais voltado para reagente, né? Qual que está sendo favorecida, né? Aqui, ó, aqui tem alguns exemplos. Vejam bem aqui para mostrar, digamos aqui, ó, olha só aqui. Observe a equação da reação de formação do ácido iodídrico. Então, eu tenho aqui o hidrogênio mais o iodo formando o ácido iodídrico. E ele deu na constante de equilíbrio, ó, quanto vale a concentração do HI do I2, né? Ele quer saber a concentração do H2 quando a constante dá um valor, né, a 500 Kelvin, né, de 160. Então, aplicação matemática daí, depois que a gente sabe. Deixa eu pegar aqui na nossa lousa. Primeiro eu vou tirar um print disso aqui, só para a gente jogar lá na nossa lousa. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou botar aqui só para a gente poder trabalhar com ele. Está ali, ó. Então, o que ele deu para nós ali? Ó? Ele deu a concentração do HI
Vamos escrever aqui. Concentração do HI é igual a 2 vezes 10 na menos 3 mol por litro. A concentração do I2 é igual a 1 vezes 10 na menos 3. E deu que a constante de equilíbrio, né, é igual a 160. Ele quer saber qual é a concentração. Ó, o que ele quer saber? Qual é a concentração do hidrogênio? Ele não sabe. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar a equação e tirar a constante. Como é que é a constante? Lembra que a gente falou? A constante ela vai ser produto sobre reagente, não é isso? Então, a constante dessa equação vai ser, quem é o produto? É o HI, ó, 2HI. Então, é HI elevado ao quadrado sobre a concentração do hidrogênio vezes a concentração do I2. Essa é a constante. O que eu faço agora? Substituo o que nós temos. Tenho o HI, tenho o I2 e tenho o KC. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, o KC vale 160. Então, 160 é igual. O HI vale 2 vezes 10 na menos 3. Então, é 2 vezes 10 na menos 3, só que não posso esquecer que é elevado, ali, ó, ao quadrado. Sobre. O H2 eu não tenho, então a concentração do H2 permanece igual. Eu não tenho. Vezes a concentração do I2, que é 10 na menos 3, né? 1 vezes 10 na menos 3 é 10 na menos 3. O que eu faço agora? Isolo o H2, né? Ele passa multiplicando, depois 160 passa no lugar dele. E aí eu vou resolver essa equação. Então, como é que vai ficar? Que a concentração do H2 é igual. 2 ao quadrado é 4, né? Vezes 10 na menos 6. Porque esse número elevado multiplica aquele lá, né? Sobre 160 vezes 10 na menos 3. E aí é só a gente usar a calculadora, ó. Estamos usando a calculadora aqui, ó. A gente pode pegar, deixa eu puxar minha calculadora aqui. O que nós temos, ó? 4 dividido por 160. 0,25. Professor, volta um pouquinho só ao começo do cálculo, que eu perdi o fazer o print. Opa! Aqui? Isso. Aqui, ó, tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E o outro tá multiplicando, passa dividindo, né? Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Certo? Então, aqui, ó, peguei o 4, dividi por 160, 10 na menos 6, dividido por 10 na menos 3, vai ficar 10 na menos 3. Só pela propriedade da base 3, né? Da base 10 elevado, né? Por quê? Ah, professor, mas por que isso? Porque, olha só, vou colocar aqui em cima, ó. 10 elevado na menos 6. Ô, professor, Oi. mas não é positivo? Dividindo negativo com negativo não fica positivo? Calma. Quando eu tenho 10 aqui, ó, no expoente, a gente mantém o 10, porque são iguais, né, os expoentes, né? A base, né? Opa, deixa eu arrumar aqui. A base é igual, né? Então, se a base é igual, o que a gente faz? A gente pega o 10 na menos 6, multiplicado pelo 10, só que o menos aqui, ó, passa para cima, fica mais.
mais 3. Como a base é igual, o que vai acontecer? Permanece somente uma base e fica menos 6 mais 3. Opa, menos 6 com mais 3 dá quanto? 10, né? Menos 3. Então, isso aqui, ó, saiu justamente disso aqui, ó. Só para relembrar a matemática. Se você colocar tudo na calculadora científica, ele já vai fazer tudo direitinho, né? Agora, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Eu tenho 0,025 vezes 10 na menos 3. Vamos trabalhar com a base, ó. Essa vírgula, se eu mudar de lugar, ó, vai ficar 10 elevado na menos 1, menos 2. Então, eu posso dizer que isso é igual a 2,5 vezes 10 na menos, ó, aqui é menos 3, aqui na menos 2, menos 5. Essa é a concentração do hidrogênio, 2,5 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Vamos ver se confere. Olha ali, ó. 2,5 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Tá? Eu só calculei usando lá o que ele deu, passo a passo. É aplicação de fórmula daí. Ah, professor, mas como aplicação de fórmula? E que fórmula? Aí depende sempre da constante de equilíbrio, ó. Sempre da equação que ele está dando lá, ó. Ele deu H2 mais I2 em equilíbrio com 2HI. E aí eu encontro a expressão da constante para daí aplicar os dados que ele fornece nesse exercício. Tá? Como ele forneceu aqui, ó. Quanto que era a concentração do HI, quanto que era a concentração do I2, qual era o valor da constante. Então, com esse valor de constante 160 e com aquelas concentrações que ele forneceu, a concentração do hidrogênio, aqui, ó, o H2, ele tem que ser 2,5 vezes 10 na menos 5. Ah, professor, mas eu não quero fazer assim, eu posso fazer direto na calculadora? Pode. Aí você vem aqui, ó, na calculadora e você coloca lá, ó, 4... Cadê o expoente? Expoente na menos 6, dividido 160, que multiplica o 1 expoente, né, na menos 3. Fechou? Igual. Ó, quanto que deu ali, ó? Quantas casas vai dar, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 2,5 vezes 10 na menos 5. Então, é obrigado a dar o mesmo resultado, né? Não, eu fiz aqui, deu certo. Mol por litro. Ô, certo? professor, Diga. mas a fórmula, então, seria ser constante de equilíbrio, né? Igual a Produtos... V2 dividido por V1, que seria o produto dividido pelo reagente. Exatamente. Sempre Beleza. assim, o produto dividido pelo reagente. Sempre. Isso, que é, no caso é o V2 dividido pelo V1. Não usa como V2 por V1. Sim. Mas é que eu anotei assim como reagente dividido pelo produto. É o Não, contrário. Produto dividido pelo reagente. Produto dividido pelos reagentes, exatamente. Beleza. Tá? Então, gente, ó, deixa eu voltar lá. Aqui não, deixa eu voltar lá. Ó. Aqui no nosso exercício, né? Aqui na nossa tarefa, pode aparecer desses exercícios para vocês calcularem a concentração ou a constante, tá? Mas também vai ter questões teóricas sobre o que a gente falou sobre equilíbrio químico. Então, conselho, né? O conselho é o quê? Vocês lerem um livro, abrirem aqui o livro químico, né, de equilíbrio químico, assistirem os vídeos. Aqui embaixo tem um material, ó, tem um material que fala sobre esse equilíbrio químico, tá? Para vocês terem uma noção, amplificarem, né, ou melhorarem seu entendimento. Ele vai explicar passo a passo o que é o equilíbrio, como ele chegou nessa condição de equilíbrio, quando a velocidade 1 é igual à velocidade 2,
né, para ser condição de equilíbrio. Ele vai falando, explicando aqui, mostrando figuras para tentar fazer com que vocês entendam, tá? Ele vai dando tudo isso até chegar lá, ó, quando a velocidade 1 é igual à velocidade 2, que é a condição de equilíbrio, quando não muda mais a concentração. Reagente é aquele que sempre diminui a concentração. No início ele tem a concentração maior, ele vai diminuindo, e o produto é aquele que não tem no início. Ele vai aumentando à medida que a reação vai se processando com o passar do tempo, tá? Então ele vai mostrando tudo isso aqui para vocês. Então eu peço, né, que leiam, que vejam esses materiais, estudem. Se tiver qualquer dúvida, podem me procurar pelo WhatsApp, né, pedir ajuda, e não tem problema, né? Estou aqui para isso, ok? Deixa eu, então... Dúvidas? Dúvida se na hora de resolver as 10 questões ali, a gente corre atrás. Beleza. Ela sempre, se ela surgir, é só me chamar. Se porventura alguém não conseguiu fazer as tarefas passadas, entre em contato comigo, né, que a gente abre mais um espaço para vocês tentarem resolver e fazerem essas tarefas, tá? Não deixem pendentes. Se tiver qualquer problema, entre em contato e eu abro um espaço para vocês fazerem essa tarefa, né, mesmo que seja atrasado. Claro que atrasado não vai ter mais o mesmo peso, mas ajuda no cômputo da nota final, tá ok? Então, eu agradeço a todos, né, pela nossa aula de hoje e... Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E boa semana a todos vocês, né? E espero vocês semana que vem para a nossa próxima aula. Tá ok? Obrigada também, professor. Até. Ok, professor. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Professor. Até mais.